Opa, pessoal! A gente está aqui iniciando o nosso cursinho de IOLO, uma introdução a essa biblioteca muito famosa no mundo de detecção de objetos. Então, a gente vai explorar bastante nessa série de aulas, nessa playlist. E vamos primeiramente entender qual vai ser o conteúdo que a gente vai abordar dessa biblioteca. A gente segmentou em 6 módulos. O primeiro módulo, não necessariamente 6 aulas, mas 6 tópicos que a gente vai passar. Então, a gente vai elaborar primeiramente o que é o IOLO, para você que está caindo de paraquedas nessa aula, para que ele serve, qual é a finalidade do IOLO, que biblioteca é essa. Então, a gente vai explorar isso um pouco. Depois a gente vai ir para como ele funciona, qual a metodologia que ele utiliza, os conceitos, para aprofundar realmente no campo teórico da detecção de objetos. E entender também no tópico 3 o que é um detector de objetos, o que ele faz, como que ele funciona, tudo por trás dele. Ter bem segmentado esses conceitos na nossa cabeça, antes da gente ir para o tópico 4, 5, 6, que vai ser em si na parte que a gente vai botar a mão na massa. A gente vai colocar em prática os conhecimentos teóricos que a gente obteve e vamos realmente fazer uma detecção de um objeto. Então, ali já tem um spoilerzinho, uma figura aqui em cima, que vocês conseguem ver a detecção de um cachorro, de uma bicicleta, de um carro lá atrás, por meio de uma caixa delimitadora. E a gente vai aprofundar isso durante o curso. No tópico 5, a gente vai customizar, porque nativamente o YOLO já vem treinado para um dataset com algumas figuras, com alguns modelos específicos, então para uma classe de cachorro, para uma classe de bicicleta, mas talvez você queira expandir essa classe. E também no tópico 6 a gente vai concluir trazendo algumas informações a mais, alguns detalhes pertinentes para você se aprofundar nesse universo gigante que é o YOLO. Então, primeiramente, né? O que é o YOLO? O que se trata? Aqui eu botei a definição dele. Ele é basicamente uma rede neural convolucional. O que é uma rede neural e convolucional a gente não vai entrar nesse mérito, mas irei deixar tudo linkado dessa referência, dessa bibliografia, para você explorar mais, caso você fique curioso com esses termos. Tudo que a gente vai utilizar durante o decorrer do curso vai estar sendo creditado e também um ver mais para você se aprofundar. Dado que ele é uma rede neural convolucional, ele também ele é utilizado para fazer detecção de objetos em imagem e vídeos em tempo real. Então, o YOLO em si, ele é uma ferramenta que ele é muito ágil, não ágil, mas rápido, ele é muito veloz. Então, ele tem muita aplicação que a gente vai ver, que é em imagem e vídeos que são em tempo real mesmo, uma coisa que você quer uma resposta em real time. Ele também aqui eu botei que ele é um modelo rápido e eficiente, que foi o que eu acabei de dizer, né? É uma biblioteca que o foco dela é ela ser bem rápida e ele tem muitas aplicações, né? Por exemplo, vigilância por câmera para detectar pessoas e veículos. Então ele é muito interessante para você fazer uma detecção de segurança. Carros autônomos, onde você quer reconhecer um pedestre, você quer ver um sinal de trânsito. E também para fazer contagem de objetos em vídeo, fazer uma análise ali de fluxo de pessoas, contabilizar. Então ele é uma ferramenta muito poderosa em ver essas, porque ele não é uma ferramenta muito pesada em relação às outras detectores de objetos. Mas enfim, e como que funciona o YOLO? Basicamente ele vai pegar a imagem inteira, e ele vai passar por ela a rede neural e vai fazer a detecção das caixas delimitadoras, ele vai prever aquilo. Ou seja, ele vai pegar a imagem, vai dividir em várias regiões, né? Essas regiões a gente pode dividir ela de acordo com uma graça S por S. Então, pensa numa figura, vai fazer vários quadradinhos nela, de largura S e comprimento S, e ele vai ver, e essas células, né, essas grades que foram formadas, vai ser responsável por detectar o objeto. Cada célula dessa formada vai prever a caixa delimitadora. Caixa delimitadora é essa que vai me dizer sobre o que está contido dentro dela. Então vai ter informação da posição daquela caixa, da largura, altura e também a confiança da detecção. Porque nada mais, nada menos, ele vai prever várias caixas delimitadoras. Vai me dizer, o cachorro tá nessa caixinha, ou tá nessa, tá nessa. Ele vai decidir qual que ele tá de acordo com a confiança que ele tem de estar naquela caixinha. Ele vai, ele vai ter uma certeza de, por exemplo, de um valor de 0 a 1, de estar
em uma certa caixinha e a que tiver a maior certeza ele vai sair como output, vou definir que está naquela caixinha. Ele também faz essa rede neural, ela vai servir como um classificador também, ou seja, para poder separar aqui. Detecção ele vai prever onde que está, classificador ele vai me dizer se aquele é um cachorro, se é uma bicicleta, se é um carro, ele vai ver qual é a classe do objeto que ele está prevendo. Esse é o passo 3 que eu digo aqui que a rede neural vai prever a classe do objeto. Aqui vai ficar muito mais claro, passo a passo do Iolo. Basicamente, passo 1, igual eu falei, ele vai dividir, né, na caixinha S por S, aqui eu segmentei em 13 de comprimento, 13 de largura. Ele vai desenhar várias caixinhas, e a caixa com a maior confiança vai ser onde tiver a maior borda, a borda mais grossa, que vai ser representada. Então, por exemplo, vocês podem ver que ele desenha uma borda mais grossa ali na caixinha que está em volta do cachorro. E aí ele vai fazer uma previsão de qual é a classe para cada caixa delimitadora. Então ele vai definir onde está e depois ele vai classificar. A partir disso ele vai só fazer um filtro, né? E vai deixar as caixas que tem a maior porcentagem de... que tem a maior confiança de ter aquele objeto. Então ele deixou ali as 3 que tem a borda mais grossa. Isso é muito interessante, porque o Yola ele tem essa vantagem dele utilizar a imagem por inteiro, ou seja, ele vai ter um ganho de velocidade, porque ele vai pegar a rede neural e vai jogar a rede neural na imagem inteira. Vocês podem ver isso representado pela figura 3. E isso vai detectar os objetos em um vídeo ou uma imagem muito mais rapidamente em relação a outras bibliotecas. Ele também tem uma precisão interessante, ele consegue detectar múltiplos objetos em uma imagem. Por exemplo, nessa figura a gente viu 3 objetos. Então, a partir disso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai finalmente entrar um pouco mais em detalhe de como que funciona o Iolo, para depois em si a gente botar em prática. Eu vou dando a dica, procure uma imagem que você tenha aí na sua casa, para a gente realmente testar a detecção de objeto. Então, uma imagem de você, de alguma classe que já está prevista pelo Iolo, né, nativamente, para depois sim a gente customizar. Então, eu espero contar com você na próxima aula. E é isso. Até a próxima.